Se o seu coração se preocupa com o futuro da sua família, fique aqui. Esta oração é para você. Nossa Senhora Aparecida conhece tudo o que sua família viveu até aqui e tudo o que ainda virá em 2026. Ela vê as lutas enfrentadas, as dores silenciosas, as dificuldades que marcaram o passado e os medos que surgem quando se pensa no amanhã. Talvez você entre em 2026 pedindo proteção, saúde, provisão, união ou simplesmente paz para a sua família. Hoje, Mãe Aparecida te chama para não atravessar este novo ano sozinho. Ela quer interceder pela sua família em cada dia de 2026. Agora, eu te peço um gesto simples e cheio de fé. Feche os olhos por alguns instantes, respire fundo e entregue nas mãos de Nossa Senhora Aparecida sua família inteira, o ano que começa e tudo o que te preocupa em relação ao futuro. Entregue os medos, as expectativas, os pedidos e aquilo que precisa ser resolvido, desatado ou curado. A intercessão de uma mãe alcança cada detalhe do caminho. Permaneça nesta oração até o final. Este é um momento sagrado e Nossa Senhora Aparecida já está intercedendo pela sua família em 2026. Antes de continuarmos, eu te peço com carinho, curta este vídeo para que esta oração alcance outras famílias. Escreva nos comentários: Mãe Aparecida intercede pela minha família em 2026. E se inscreva no canal para caminharmos juntos em oração durante todo o ano. Agora, com o coração entregue, vamos rezar, minha amada e poderosa Mãe Aparecida. Prostro-me diante de vossa imagem milagrosa neste momento de profunda necessidade, trazendo em meu coração aflito a minha família e todas as famílias que sofrem e clamam por vosso socorro divino. Sois a mãe que o Brasil escolheu, a padroeira que emergiu das águas como sinal da providência divina, a intercessora poderosa que jamais deixou de atender aos clamores de seus filhos em todos estes séculos, desde que fostes encontrada pelos humildes pescadores no Rio Paraíba. Hoje venho diante de vós, não apenas como mais um devoto, mas como filho desesperado que vê sua família enfrentando batalhas terríveis, ameaças constantes, perigos que rondam cada membro do lar que Deus me confiou. Minha mãe, vós que conheceis profundamente as dores de uma mãe que se preocupa com seus filhos, que teme pelos perigos que os cercam, que deseja protegê-los de todo o mal, olhai com compaixão para esta família que coloco sob vosso manto protetor. Esta família que precisa urgentemente de vossa intercessão junto ao vosso Filho Jesus Cristo, para sobreviver às tempestades deste mundo tão hostil aos valores cristãos e à instituição familiar. Nossa Senhora Aparecida, imploro-vos com toda a força de minha alma, intercedei pela minha família hoje, neste exato momento, sem demora, pois as necessidades são urgentes e as ameaças são reais. Intercedei pelo meu casamento, para que o amor entre mim e meu cônjuge seja renovado diariamente, fortalecido pelas graças divinas, protegido contra todas as tentações e influências que tentam destruir a união que Deus abençoou no dia de nosso matrimônio. Sabeis, mãe querida, como é difícil manter vivo o amor depois de anos de convivência, depois das dificuldades financeiras, das frustrações, das palavras duras trocadas em momentos de cansaço e estresse, das rotinas desgastantes que parecem apagar a chama da paixão inicial. Intercedei para que meu cônjuge e eu possamos olhar um para o outro novamente com os olhos do amor verdadeiro, aquele amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa, conforme nos ensina São Paulo em sua carta aos Coríntios. Que possamos ser um para o outro fonte de apoio, conforto, encorajamento e alegria, e não motivo de tristeza, decepção ou mágoa.
Que aprendamos a dialogar com respeito e paciência, a perdoar-nos mutuamente 70 vezes 7, a construir pontes onde o orgulho tenta erguer muros, a curar feridas em vez de aprofundá-las com palavras e atitudes impensadas. Mãe Aparecida, intercedei pelos meus filhos, por cada criança e jovem que faz parte desta família, para que cresçam no temor de Deus, no amor a Jesus Cristo, na devoção ao Evangelho e na prática das virtudes cristãs. Protegei-os, Mãe Santíssima, contra todos os perigos que os cercam neste mundo tão perigoso para as almas jovens e inocentes. Protegei-os dos vícios que escravizam tantos jovens hoje, as drogas que destroem corpos e mentes, o álcool que embriaga e desvia do caminho reto, a pornografia que corrompe a pureza e distorce o significado do amor verdadeiro, os jogos eletrônicos violentos que dessensibilizam para a violência real, as redes sociais que fomentam a vaidade, a comparação destrutiva e o afastamento das relações presenciais autênticas. Protegei meus filhos das más companhias que tentam arrastá-los para caminhos tortuosos, dos relacionamentos precoces e destrutivos que podem marcar suas vidas com feridas profundas, das ideologias anticristãs que invadem as escolas e universidades tentando confundir suas mentes ainda em formação, afastando-os da verdade revelada por Deus e da moral ensinada pela Santa Igreja. Intercedei para que meus filhos tenham sempre coração puro, mente sóbria e vontade firme no bem, que sejam luz onde há trevas, sal onde há corrupção, esperança onde há desespero. Rogai por mim também, Mãe querida, para que eu seja pai exemplar ou mãe dedicada, conforme o papel que Deus me confiou nesta família, que eu saiba educar meus filhos com firmeza, mas também com amor, que eu estabeleça limites necessários sem sufocar sua liberdade de crescimento, que eu seja modelo vivo dos valores que quero transmitir e não apenas pregador de palavras vazias. Dai-me, Nossa Senhora, a sabedoria de Salomão, para discernir o que é melhor para meus filhos em cada fase de suas vidas, a paciência de Jó para suportar as dificuldades da educação sem desanimar, o amor de São José para proteger e prover sem medir sacrifícios, e vossa própria dedicação maternal para estar sempre atento às necessidades físicas, emocionais e espirituais de cada um deles. Que eu nunca seja pai ausente ou mãe negligente, ocupado demais com trabalho ou entretenimento, para dar atenção aos que mais precisam de mim. Que minha casa seja sempre lar acolhedor onde meus filhos sintam-se amados, seguros, valorizados e compreendidos, onde possam compartilhar suas alegrias e tristezas sem medo de julgamento ou rejeição. Mãe Aparecida, estendei vosso manto protetor também sobre meus pais, sobre os avós de meus filhos, que merecem respeito, cuidado e gratidão por tudo que fizeram por nossa família. Muitos deles já estão idosos, enfrentando as limitações da idade, as doenças do corpo envelhecido, a solidão que tantas vezes acompanha os últimos anos de vida. Intercedei para que jamais os abandonemos ou negligenciemos, mas que honremos o mandamento divino de honrar pai e mãe, cuidando deles com o mesmo zelo com que eles cuidaram de nós quando éramos indefesos e dependentes. Que possamos retribuir com amor e dedicação tudo o que recebemos deles, garantindo-lhes dignidade, conforto e companhia em seus últimos dias nesta terra. E para aqueles que já partiram desta vida, rogai pela salvação de suas almas, para que possam desfrutar da visão beatífica de Deus e interceder por nós do alto do céu, até que nos reencontremos na eternidade feliz. Intercedei, Mãe querida, pela prosperidade material de minha família, para que nunca nos falte o pão de cada dia, o teto que nos abriga, as vestes que nos cobrem, os remédios que precisamos para manter a saúde, os recursos necessários para uma vida digna.
Sabemos que não viemos a este mundo para acumular riquezas ou viver no luxo, mas também reconhecemos que a pobreza extrema gera sofrimentos que dificultam o crescimento espiritual e a paz familiar. Intercedei para que tenhamos trabalho honesto e digno, que nossos esforços sejam recompensados justamente, que possamos administrar bem os recursos que Deus nos confia, sem cair na avareza dos ricos, nem no desespero dos que nada têm. Que aprendamos a partilhar com os mais necessitados, praticando a caridade que tanto agrada ao coração de Jesus, mas que também tenhamos o suficiente para viver sem angústias financeiras constantes que destroem a paz familiar e geram tantas discussões e desentendimentos entre os cônjuges. Afastai de nós a miséria que humilha e desespera, mas também a riqueza que entorpece e afasta de Deus. Mãe Aparecida, intercedei pela saúde de cada membro desta família, pelo bem-estar físico, mental e emocional de todos nós. Quantas famílias sofrem porque alguém está doente, acamado, lutando contra enfermidades graves que drenam não apenas o corpo do enfermo, mas toda a energia e recursos da família. Intercedei para que sejamos guardados das doenças, protegidos dos acidentes, livres dos males que afligem tantos lares. E quando a cruz da doença precisar ser carregada, dai-nos força para suportá-la com fé e resignação cristã, confiando que Deus permite o sofrimento para nossa purificação e santificação, mas que também envia alívio através das mãos dos médicos, dos enfermeiros, dos cientistas que descobrem tratamentos e curas. Que nossa família nunca experimente a dor de perder um ente querido prematuramente, especialmente os filhos, que são a maior alegria e esperança dos pais. Mas se esta cruz nos for enviada, dai-nos a fé que consola e a esperança da ressurreição, que seca as lágrimas e dá sentido ao aparente absurdo da morte. Nossa Senhora Aparecida, intercedei pela paz em minha família, aquela paz que o mundo não pode dar, a paz de Cristo que acalma as tempestades e traz serenidade ao coração. Que nossas discussões sejam sempre respeitosas e construtivas, nunca destrutivas e violentas. Que saibamos resolver nossos conflitos através do diálogo paciente e da busca sincera de entendimento mútuo. Que o perdão flua facilmente entre nós, sem ressentimentos guardados que envenenam o coração e adoecem a alma. Que nossa casa seja oásis de tranquilidade, onde todos possam descansar das batalhas do dia a dia, recarregar energias para os desafios que virão, sentir-se protegidos e amados incondicionalmente. Afastai de nosso lar toda violência, seja ela física, verbal ou psicológica. Que jamais ergamos mãos contra aqueles que deveríamos proteger. Que jamais usemos palavras como armas para ferir aqueles que mais amamos. Que jamais pratiquemos manipulação emocional ou abuso psicológico contra os membros mais vulneráveis da família. Que nosso lar seja reflexo do próprio céu, onde reina o amor perfeito, a harmonia absoluta, a alegria sem fim. Mãe querida, intercedei também pelas famílias que estão desfeitas, divididas pela separação dos pais, pela distância geográfica, pelas brigas que criaram muros aparentemente intransponíveis entre irmãos, pais e filhos. Tantas famílias hoje vivem separadas, com os filhos crescendo sem a presença de um dos pais, ou com pais e filhos que não se falam há anos por causa de mágoas antigas que ninguém tem coragem de perdoar. Intercedei, Nossa Senhora, pela reconciliação dessas famílias, para que o orgulho seja vencido pelo amor, que as mágoas sejam curadas pelo perdão, que as pontes sejam reconstruídas onde os muros foram erguidos, que maridos e esposas separados possam reencontrar o amor que um dia os uniu, ou ao menos conseguir conviver em paz pelo bem dos filhos que continuam precisando de ambos.
Que pais e filhos afastados possam se reaproximar antes que seja tarde demais, antes que a morte leve um deles e deixe no outro o remorso eterno de não ter dado o primeiro passo para o perdão e a reconciliação. Minha mãe, Aparecida, continuando esta oração, com o coração cada vez mais ferido pelas dores que afligem minha família, preciso abrir diante de vós todas as feridas, todas as angústias, todos os medos que me atormentam dia e noite, quando penso nos perigos que cercam aqueles que amo. Vós sabeis, Mãe compassiva, que não é fácil ser pai ou mãe nos tempos atuais, que as ameaças contra nossas famílias são inúmeras e sofisticadas, que o inimigo das almas trabalha incansavelmente para destruir os lares cristãos, porque sabe que a família é o fundamento da sociedade e da igreja. Quando destruímos as famílias, destruímos tudo. E é exatamente isso que Satanás deseja, e por isso ele ataca com tanta ferocidade cada casamento, cada criança, cada vínculo familiar que possa existir. Minha mãe, estou cansado de lutar sozinho, estou exausto de tentar proteger minha família com minhas próprias forças que são tão limitadas e insuficientes. Por isso, recorro a vós neste momento, porque sei que vossa intercessão é poderosa, que vosso manto é seguro, que vosso coração maternal nunca abandona os filhos que vos invocam com fé verdadeira e confiança filial. Nossa Senhora Aparecida, quanto sofrimento existe em minha família neste momento. Sinto a dor de ver meu casamento enfrentando crises terríveis, momentos em que o amor parece ter esfriado completamente, em que a comunicação entre mim e meu cônjuge tornou-se superficial ou até hostil, em que dormimos na mesma cama, mas estamos a quilômetros de distância em nossos corações. Sinto a angústia de perceber que aquela pessoa com quem me casei, que eu jurei amar e respeitar todos os dias de minha vida, tornou-se quase uma estranha, alguém com quem divido apenas o espaço físico, mas não mais os sonhos, os medos, as alegrias, as esperanças. Como chegamos a este ponto, mãe querida? Como permitimos que a rotina matasse a paixão, que as contas a pagar sufocassem o romance, que os desentendimentos criassem feridas que não cicatrizam? Sinto-me fracassado quando penso em tudo que prometemos um ao outro no dia do casamento e comparo com a realidade fria que vivemos hoje. Tenho medo de que estejamos caminhando para a separação, para mais um divórcio que aumentará as estatísticas terríveis de famílias desfeitas, deixando nossos filhos traumatizados e nossos corações despedaçados para sempre. Intercedei, Mãe Aparecida, intercedei com urgência pela restauração de meu casamento. Que o Espírito Santo renove em mim e em meu cônjuge o amor que um dia nos uniu, aquele amor intenso e bonito que nos fazia querer passar cada minuto juntos, que nos fazia sorrir ao pensar um no outro, que nos dava certeza de que seríamos felizes para sempre. Onde foi parar aquele amor, mãe? Ele morreu ou apenas adormeceu sob as camadas de cansaço, frustração e decepções acumuladas? Acredito que ele ainda existe em algum lugar profundo de nossos corações, e por isso vos peço que o desperte, que o reaqueça com o fogo do Espírito Santo, que o restaure em sua plenitude original ou até em dimensão ainda maior, pois o amor maduro deveria ser mais profundo e forte do que a paixão juvenil. Ajudai-nos a nos perdoar mutuamente por todas as vezes que falhamos um com o outro, por todas as palavras duras que dissemos em momentos de raiva, por todas as vezes que fomos egoístas pensando apenas em nossas próprias necessidades e ignorando as do outro, por todas as oportunidades perdidas de demonstrar amor quando o outro tanto precisava de afeto e encorajamento. Minha mãe, sofro também quando vejo meus filhos enfrentando seus próprios desafios e dores e me sinto impotente para protegê-los de tudo que pode feri-los neste mundo cruel. Vejo meu filho sendo influenciado por colegas que não prestam,
que tentam arrastá-lo para caminhos perigosos, que zombam dele quando demonstra valores cristãos ou recusa participar de coisas erradas. Vejo minha filha lutando com inseguranças terríveis sobre sua aparência, comparando-se constantemente com as imagens irreais que vê nas redes sociais, desenvolvendo ansiedade e até comportamentos autodestrutivos porque não se sente bonita ou aceita pelos padrões impossíveis deste mundo superficial. Vejo meus filhos passando horas e horas hipnotizados por telas de celulares, tablets e computadores, vivendo em mundos virtuais enquanto a vida real passa despercebida, desenvolvendo vícios em jogos eletrônicos, pornografia, redes sociais, sendo bombardeados por conteúdos que corrompem suas mentes e afastam seus corações de Deus. Tento estabelecer limites, controlar o excesso, conversar sobre os perigos, mas parece uma batalha perdida contra um oceano de influências negativas que vem de todos os lados. Nossa Senhora Aparecida, imploro-vos que protejais meus filhos, especialmente de tudo que atenta contra sua pureza e inocência. Vivemos em uma sociedade que hipersexualizou tudo, que expõe crianças e adolescentes a conteúdos pornográficos desde cedo através da internet, que ensina nas escolas uma educação sexual, que na verdade é doutrinação para promiscuidade e relativismo moral, que estimula comportamentos sexuais precoces, como se fossem normais e inofensivos, quando na verdade deixam marcas profundas na alma e no psique dos jovens. Protegei meus filhos, Mãe Santíssima, dessa epidemia de impureza que destrói tantas vidas jovens antes mesmo que elas tenham oportunidade de florescer em sua plenitude. Que eles cresçam valorizando a castidade, compreendendo a beleza do plano de Deus para a sexualidade humana, reservando a intimidade sexual para o casamento conforme ensina a Igreja, resistindo às pressões sociais que zombam da virgindade e promovem a promiscuidade como liberdade, quando na verdade é escravidão que adoece corpos e almas. Mãe querida, também me angustio profundamente com as dificuldades financeiras que assolam minha família, a sensação constante de que estamos afogados em dívidas, que não conseguimos pagar todas as contas, que vivemos no limite, sem conseguir poupar nada para emergências ou para dar melhores condições aos nossos filhos. Esta pressão financeira gera tantas brigas entre mim e meu cônjuge, tantas noites sem dormir, pensando em como vamos pagar isto ou aquilo, tanta vergonha quando precisamos dizer não aos filhos, porque simplesmente não temos dinheiro para comprar o que eles pedem ou precisam. Sei que dinheiro não traz felicidade, mas sua falta traz muita infelicidade, muito estresse, muita angústia. Trabalho tanto, me sacrifico tanto, mas parece que nunca é suficiente, que estamos sempre apenas sobrevivendo, nunca realmente vivendo com tranquilidade e segurança. E o pior é que esta situação me faz questionar se sou bom provedor, se estou falhando em minha responsabilidade fundamental de garantir o sustento material de minha família, se meus filhos estão passando necessidades que outros não passam porque sou incompetente ou azarado ou amaldiçoado. Intercedei Nossa Senhora Aparecida para que encontre trabalho melhor remunerado ou que o trabalho que tenho passe a render mais, que as oportunidades de progresso apareçam, que eu desenvolva as habilidades necessárias para ter sucesso profissional sem comprometer meus valores cristãos ou negligenciar minha família. Que minha família saia desta situação de aperto financeiro, que possamos quitar nossas dívidas, que tenhamos recursos para viver com dignidade, educar nossos filhos adequadamente, cuidar da saúde de todos, ter momentos de lazer que aproximam a família e criam memórias felizes. Não peço riqueza, não ambiciono luxo, apenas o necessário para vivermos sem esta angústia constante que nos sufoca e rouba nossa paz. E que eu aprenda a confiar mais na providência divina,
a não me desesperar, a não permitir que as preocupações materiais dominem minha vida e me afastem de Deus, que é a verdadeira fonte de todo o bem. Mãe Aparecida, choro também pelas doenças que afligem minha família, pelos corpos enfraquecidos, pelas dores crônicas, pelas condições médicas que exigem tratamentos caros e prolongados, pelo sofrimento físico que vejo nos rostos de quem amo e não posso aliviar apenas com meu desejo ou vontade. Como dói ver um filho doente, um cônjuge debilitado, um pai ou mãe idoso sofrendo com as limitações e dores da idade avançada. Como me sinto impotente diante da doença que não respeita meus sentimentos ou minhas orações. Sei que Jesus passou por este mundo curando enfermos, que Ele tem poder sobre toda doença, que através de sua paixão e morte na cruz, Ele conquistou também a vitória sobre o sofrimento físico. Por isso vos peço, Mãe querida, que intercedais para que Jesus estenda sua mão curadora sobre minha família, que Ele restaure a saúde de todos que estão doentes, que Ele alivie as dores, que Ele conceda aos médicos sabedoria para diagnosticar corretamente e prescrever tratamentos eficazes. Também sofro, Nossa Senhora, com os problemas emocionais e mentais que afligem alguns membros de minha família. A depressão que tira a alegria de viver, a ansiedade que rouba a paz e faz cada dia ser uma luta, o transtorno que prejudica o sono, os traumas do passado que assombram o presente, os medos irracionais que paralisam, as compulsões que escravizam. Estas doenças invisíveis são tão reais e dolorosas quanto as físicas, mas carregam ainda o peso do estigma social que faz as pessoas terem vergonha de admitir que estão sofrendo ou buscar ajuda profissional. Intercedei, Mãe compassiva, para que a saúde mental de todos em minha família seja restaurada, que encontrem terapeutas competentes e tratamentos adequados, que a medicação, quando necessária, faça efeito sem efeitos colaterais graves, que, acima de tudo, experimentem a cura interior que só Jesus pode dar, aquela paz que acalma a alma agitada e traz equilíbrio emocional mesmo em meio às tempestades da vida. Nossa Senhora Aparecida, preciso também vos falar sobre o medo constante que sinto pela segurança física de minha família neste país tão violento, onde bandidos têm mais direitos que cidadãos de bem, onde a violência urbana mata e fere milhares de pessoas todos os anos. Cada vez que meus filhos saem de casa, especialmente à noite, fico em estado de alerta esperando que voltem em segurança. Cada vez que ouço sirenes ou notícias de assaltos, sequestros, tiroteios, meu coração se aperta pensando se alguém da minha família pode ter sido atingido. Vivemos em constante tensão, sempre olhando para os lados, trancando portas e janelas, evitando certos lugares ou horários, instalando grades, alarmes, câmeras, transformando nossas casas em fortalezas porque não confiamos mais na segurança pública. Protegei-nos, Mãe querida, de toda violência urbana, de assaltos, sequestros, balas perdidas, acidentes de trânsito e todos os perigos que rondam nossas ruas. Que anjos de Deus acompanhem cada membro de minha família aonde quer que vão, formando escudo protetor que nenhum mal possa penetrar. Minha amada Mãe Aparecida, agora que coloquei diante de vós todas as dores, angústias e necessidades de minha família, quero intensificar minha súplica, elevar meu clamor, invocar com toda a força de minha fé o vosso poderoso auxílio, pois sei que vós podeis tudo junto a Jesus Cristo, vosso divino Filho, que jamais nega coisa alguma que sua Mãe Santíssima lhe peça. Por isso, Mãe querida, com a confiança de Bartimeu, que gritava pedindo misericórdia sem se importar com os que mandavam calar, com a insistência da viúva pobre que não desistia de bater à porta do juiz até ser atendida, com a fé da mulher cananeia que não aceitou não como resposta quando implorava pela cura de sua filha, eu venho diante de vós hoje exigindo, sim, exigindo como filho, que tem direito de exigir de sua mãe, que intercedais pela minha família
e alcanceis de Deus todas as graças que, entanto, necessitamos. Não me conformo com a situação atual. Não aceito passivamente o sofrimento que assola meu lar. Não vou cruzar os braços enquanto minha família está em perigo. Vou clamar, vou gritar, vou bater à porta do céu até que sejamos socorridos, até que as bênçãos desçam abundantemente sobre nós, até que vejamos com nossos próprios olhos a mão de Deus operando milagres em nosso favor. Nossa Senhora Aparecida, invoco agora sobre minha família toda a vossa proteção maternal, todo o vosso poder de intercessão, toda a vossa misericórdia infinita. Que vosso manto azul, que cobriu o menino Jesus e o protegeu de todos os perigos quando fugiram para o Egito, escapando da perseguição de Herodes, estenda-se agora sobre cada membro de minha família, formando escudo impenetrável contra todo o mal físico, espiritual, emocional e moral. Que sob vosso manto minha família encontre segurança absoluta, paz indescritível, proteção garantida contra todos os ataques do inimigo das almas. Que Satanás e todos os demônios do inferno recuem derrotados quando tentarem se aproximar de qualquer pessoa da minha família, porque encontrarão ali a presença poderosa da Mãe de Deus, a mulher vestida de sol que esmaga a cabeça da serpente, a rainha dos anjos que comanda legiões celestiais para proteger seus filhos devotos. Invoco sobre minha casa, sobre meu casamento, sobre cada filho meu, sobre meus pais e todos os parentes, a proteção especialíssima de Nossa Senhora Aparecida, para que nenhum mal nos aconteça, nenhuma doença nos atinja, nenhum acidente nos vitimize, nenhuma violência nos alcance, nenhuma tentação nos vença, nenhuma heresia nos confunda, nenhuma tribulação nos desespere. Mãe Aparecida, invoco também o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo sobre toda a minha família. Que o sangue redentor que jorrou do coração sagrado de vosso Filho no alto da cruz cubra cada um de nós da cabeça aos pés, purificando-nos de todo pecado, curando-nos de toda enfermidade, libertando-nos de toda escravidão espiritual, quebrando toda maldição que porventura possa existir sobre nossa família por causa dos pecados de nossos antepassados ou de nossos próprios erros. Pelo poder do sangue de Jesus, declaro quebrada toda maldição de divórcio, de infidelidade conjugal, de vícios, de doenças hereditárias, de miséria financeira, de morte prematura que possa ter passado através das gerações em nossa árvore genealógica. Pelo poder do sangue de Jesus, declaro destruídas todas as obras de feitiçaria, bruxaria, macumba, magia negra ou qualquer outro trabalho espiritual maligno que alguém possa ter feito contra minha família por inveja, ódio ou maldade. Pelo poder do sangue de Jesus, ordeno que todo espírito imundo, toda entidade demoníaca, todo encosto, toda obsessão espiritual se afaste imediatamente de cada membro da minha família e nunca mais retorne, indo para onde Jesus Cristo ordenar. Nossa Senhora Aparecida, peço também que enviei vossos santos anjos para montar guarda permanente ao redor de minha família. Que o arcanjo São Miguel, príncipe da milícia celestial, que venceu Satanás e o expulsou do céu, seja o guardião principal de minha casa, impedindo a entrada de todo mal, defendendo-nos de todos os ataques espirituais, lutando em nosso favor nas batalhas invisíveis que se travam no mundo espiritual. Que o arcanjo São Rafael, médico divino que curou Tobias, seja o protetor da saúde de minha família, intercedendo por todas as nossas necessidades médicas, guiando os médicos em seus diagnósticos e tratamentos, derramando sobre nós o bálsamo da cura divina. Que o arcanjo São Gabriel, mensageiro de Deus, que anunciou a encarnação do Verbo, seja o portador de boas notícias para minha família, trazendo-nos sempre mensagens de esperança, anunciando as bênçãos que Deus preparou para nós, comunicando-nos a vontade divina para que possamos cumpri-la fielmente. Que nossos anjos da guarda pessoais estejam sempre vigilantes,
caminhando ao nosso lado direito, inspirando-nos bons pensamentos, desviando-nos de perigos, conduzindo-nos pelo caminho seguro que leva ao céu. Mãe Aparecida, com a autoridade que tenho como pai desta família, como sacerdote do lar que Deus me constituiu, consagro solenemente minha família inteira a vós e ao Sagrado Coração de Jesus. Que minha casa seja propriedade exclusiva de Jesus e Maria, território sagrado onde o inimigo não tem direito de entrar nem permissão de agir. Que o Sagrado Coração de Jesus reine soberano em nosso lar, sendo o centro de todas as nossas decisões, o motivo de todas as nossas ações, a fonte de todo o nosso amor. Que o vosso coração imaculado, Mãe querida, seja o modelo que imitamos em nossa vida familiar, ensinando-nos a meditar as coisas de Deus em nosso coração, a guardar e ponderar os eventos de nossas vidas, buscando neles o significado espiritual, a confiar plenamente na providência divina, mesmo quando não compreendemos os caminhos misteriosos pelos quais Deus nos conduz. Coloco nas mãos de Jesus e Maria meu casamento, meus filhos, meu trabalho, minhas finanças, minha saúde, meus projetos, meus sonhos, minhas angústias, literalmente tudo o que sou e tudo o que tenho, confiando que eles cuidarão melhor de minha família do que eu mesmo poderia cuidar com minhas limitadas capacidades humanas. Nossa Senhora Aparecida, peço-vos especialmente que derrameis sobre meu casamento todas as graças necessárias para que seja modelo de amor cristão, testemunho vivo da união indissolúvel que Cristo estabeleceu entre marido e mulher. Que meu cônjuge e eu sejamos verdadeiramente uma só carne, um só espírito, um só coração pulsando em uníssono no amor de Deus. Que nossa intimidade conjugal seja sempre santa, pura, respeitosa, expressão legítima do amor que nos une e colaboração consciente com Deus na geração de novas vidas, se esta for sua vontade. Que jamais profanemos o leito conjugal com práticas contrárias ao plano divino para a sexualidade humana, mas que vivamos nossa vida íntima dentro dos parâmetros estabelecidos pela Igreja, em obediência aos ensinamentos que nos vêm de Deus através do magistério eclesiástico. Que nossa união seja fecunda, não apenas em filhos biológicos, mas também em frutos espirituais, em amor que transborda para além de nosso lar, em serviço generoso à comunidade, em testemunho que inspira outros casais, em santidade que glorifica a Deus. Mãe querida, intercedei especialmente pelos momentos de dificuldade que certamente virão, pois vós mesma nos advertistes que no mundo teríamos tribulações. Quando a tempestade bater forte contra nosso casamento, quando as ondas ameaçarem afundar a barca de nossa união, intercedei para que tenhamos fé suficiente para não desanimar, para não abandonar o barco pulando nas águas revoltas do divórcio, pensando encontrar ali salvação, quando na verdade encontraríamos apenas mais sofrimento e destruição. Que possamos ouvir a voz de Jesus dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?", e estender sua mão para nos segurar, impedindo que afundemos. Que nas crises conjugais, em vez de pensarmos em separação, pensemos em renovação, em buscar ajuda de sacerdotes sábios, de terapeutas competentes, de casais mais experientes que já atravessaram tempestades semelhantes e podem nos orientar. Que jamais desistamos um do outro, que jamais quebremos os votos sagrados que fizemos diante de Deus e da Igreja, que permaneçamos fiéis até que a morte nos separe conforme prometemos no dia de nosso matrimônio. Nossa Senhora Aparecida, derramai também graças especiais sobre cada um de meus filhos, atendendo às necessidades particulares de cada um conforme suas idades, personalidades e desafios específicos. Para os filhos pequenos, peço proteção especial de sua inocência, que cresçam saudáveis no corpo e na alma, que desenvolvam inteligência brilhante para aprender e sabedoria ainda maior para discernir entre bem e mal.
Para os filhos adolescentes, peço que atravessem esta fase tão difícil, sem traumas graves, sem cair nas armadilhas que o mundo lhes apresenta, disfarçadas de diversão e liberdade, que descubram suas vocações específicas e sigam o chamado de Deus para suas vidas, seja no matrimônio, na vida consagrada ou no celibato apostólico. Para os filhos adultos, peço que sejam homens e mulheres de bem, cidadãos exemplares, cristãos autênticos, que honram a educação que receberam e fazem seus pais orgulhosos, não por sucessos mundanos, mas por integridade de caráter e fidelidade a Deus. Mãe Aparecida, não me canso de pedir, não desisto de suplicar, não paro de clamar por minha família. Assim como aqueles pescadores humildes não desistiram mesmo após lançarem as redes tantas vezes sem pegar nada, e no final pescaram vossa imagem milagrosa que mudou suas vidas para sempre, assim também eu continuo lançando as redes da oração, confiando que vós ouvis meus clamores e que no tempo certo, que pode não ser o meu tempo, mas é o tempo perfeito de Deus, as bênçãos virão abundantes, os milagres se manifestarão evidentes, as graças inundarão minha família, transformando completamente nossa realidade. Creio firmemente que esta oração não está sendo em vão, que cada palavra pronunciada com fé está subindo até o trono de Deus, levada por vós que sois a medianeira de todas as graças, e que a resposta virá porque Deus é fiel às suas promessas e vós sois mãe que jamais abandona seus filhos. Minha amadíssima Mãe Aparecida, chegando ao final desta longa mas necessária oração pela minha família, meu coração transborda de sentimentos misturados. Ainda há angústia pelas situações difíceis que enfrentamos, mas também há esperança crescente, porque confio plenamente em vosso auxílio maternal. Ainda há preocupação com os desafios que virão, mas também há paz, porque sei que não estamos sozinhos nesta caminhada. Ainda há lágrimas pelos sofrimentos presentes, mas também há alegria antecipada pelos milagres que sei que receberemos através de vossa poderosa intercessão. Neste momento final, quero transformar toda a súplica em gratidão, todo o clamor em louvor, todo o pedido em celebração antecipada das vitórias que conquistaremos com vossa ajuda, porque a verdadeira fé não é apenas pedir, mas é agradecer antes mesmo de receber, é celebrar a resposta antes mesmo de vê-la manifesta, é ter certeza absoluta de que Deus já está agindo em nosso favor, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram visivelmente. Nossa Senhora Aparecida, quero começar este bloco final, agradecendo por tudo que já fizestes por minha família ao longo de todos estes anos, mesmo antes de eu reconhecer vossa mão providencial guiando nossos passos. Quantas vezes vós nos protegestes de perigos que nem chegamos a perceber? Quantas vezes desviaste acidentes fatais que poderiam ter ceifado nossas vidas? Quantas vezes impediste que tomássemos decisões desastrosas que teriam consequências irreversíveis? Quantas vezes inspiraste pensamentos corretos no momento exato em que precisávamos de orientação? Quantas vezes consolaste nossos corações aflitos com aquela paz inexplicável que só vem do alto? Tudo isso fizeste silenciosamente, discretamente, maternalmente, sem cobrar reconhecimento, sem exigir gratidão, apenas amando-nos como mãe amorosa que cuida de seus filhos, mesmo quando eles não percebem nem agradecem. Mas hoje eu reconheço, hoje eu percebo, hoje eu agradeço por cada uma dessas inúmeras intervenções que mantiveram minha família unida e protegida até este momento. Agradeço, Mãe querida, porque sei com absoluta certeza que vós já começastes a interceder por minha família desde o momento em que iniciei esta oração e que as engrenagens do céu já se puseram em movimento para atender aos meus pedidos conforme a vontade perfeita de Deus.
Agradeço, porque creio que meu casamento será restaurado, que o amor entre mim e meu cônjuge será renovado pelo Espírito Santo, que voltaremos a nos olhar com aquele brilho nos olhos, que reencontraremos a alegria de estar juntos, que nossa união será ainda mais forte depois de atravessar este vale de lágrimas. Agradeço antecipadamente pela cura de nosso relacionamento, pela resolução de nossos conflitos, pelo perdão mútuo que dissolverá ressentimentos acumulados, pela comunicação autêntica que será restabelecida, pela intimidade verdadeira que será reconquistada. Declaro com fé que meu casamento não terminará em divórcio, mas será testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Exemplo para outros casais que também enfrentam dificuldades e pensam em desistir. Agradeço também pelos meus filhos, confiando que cada um deles crescerá em santidade, que serão protegidos de todos os perigos, que vencerão todas as tentações, que descobrirão e cumprirão suas vocações específicas, que serão instrumentos de Deus para transformar este mundo. Agradeço porque creio que meus filhos não cairão nas drogas, no álcool, na pornografia ou em qualquer outro vício que escraviza tantos jovens hoje. Agradeço porque confio que eles escolherão boas companhias, que se afastarão de amizades tóxicas, que não serão influenciados negativamente pelos valores distorcidos desta geração. Agradeço porque sei que eles manterão a pureza, que guardarão seus corações e corpos para o casamento, que não se deixarão contaminar pela promiscuidade que impera na sociedade atual. Agradeço porque tenho fé que eles serão adultos responsáveis, cidadãos exemplares, cristãos autênticos que honrarão a educação que receberam e levarão adiante os valores cristãos para as próximas gerações. Nossa Senhora Aparecida, agradeço pela prosperidade financeira que sei que virá para a minha família, porque o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes certamente pode multiplicar nossos recursos e fazer com que o pouco se torne muito. Agradeço porque creio que as dívidas serão quitadas, que as contas serão pagas em dia, que não faltará o pão de cada dia, nem os recursos para uma vida digna. Agradeço porque confio que terei sabedoria para administrar bem o dinheiro, que não desperdiçarei em coisas fúteis os recursos que Deus nos confia, mas também que não serei avarento acumulando sem partilhar com os necessitados. Agradeço porque sei que meu trabalho será abençoado, que meus esforços serão recompensados justamente, que oportunidades de progresso aparecerão, que a providência divina nunca faltará para quem confia em Deus e trabalha com honestidade e dedicação. Agradeço pela saúde que será restaurada em minha família, pelos corpos que serão curados, pelas doenças que serão vencidas, pelas dores que serão aliviadas. Agradeço porque creio no poder curador de Jesus Cristo, que durante sua vida terrena curou leprosos, devolveu visão a cegos, fez paralíticos andarem, ressuscitou mortos e que continua operando curas milagrosas ainda hoje, através da intercessão de sua Mãe Santíssima e dos santos. Agradeço porque confio que nenhum membro de minha família morrerá prematuramente, que todos viveremos o tempo que Deus determinou para nossas vidas, que quando chegar nossa hora de partir deste mundo será em paz, reconciliados com Deus e preparados para o encontro eterno. Agradeço, porque sei que até as doenças crônicas que não têm cura pela medicina humana podem ser curadas pelo poder de Deus, e que mesmo quando a cura física não vem, a cura espiritual sempre virá para aqueles que se entregam confiantes nas mãos do Pai Celestial. Agradeço pela paz que reinará em minha família, aquela paz de Cristo que ultrapassa todo entendimento humano, que permanece mesmo em meio às tempestades, que não depende das circunstâncias externas, mas brota do interior de quem está em comunhão com Deus. Agradeço porque creio que nossos conflitos familiares serão resolvidos,
que aprenderemos a dialogar com respeito, que perdoaremos uns aos outros de coração, que construiremos relacionamentos saudáveis baseados no amor verdadeiro e não em manipulações ou dependências doentias. Agradeço porque confio que nosso lar será oásis de tranquilidade, onde todos se sentirão acolhidos, amados e seguros. Lugar onde podemos tirar as máscaras sociais e ser autênticos sem medo de julgamento ou rejeição. Nossa Senhora Aparecida, agradeço também porque sei que esta oração marcará um ponto de virada na história de minha família, que daqui para frente as coisas começarão a mudar para melhor, que entraremos em nova fase de bênçãos abundantes e graças extraordinárias. Declaro com fé que o melhor ainda está por vir, que os dias de glória superam os dias de tribulação, que o futuro será mais glorioso que o passado. Declaro que minha família não será destruída, mas será fortalecida. Não será derrotada, mas será vitoriosa. Não será motivo de vergonha, mas será testemunho do poder transformador de Deus. Declaro que seremos família modelo em nosso bairro, em nossa cidade, em nossa nação, inspirando outras famílias a buscarem também a Deus e a viverem segundo os valores do Evangelho. Mãe Aparecida, faço agora compromissos solenes contigo como expressão de gratidão pelas bênçãos que sei que receberemos. Comprometo-me a rezar o terço diariamente com minha família, reunindo todos ao redor de vossa imagem, para meditar os mistérios da vida de Jesus e de Maria. Comprometo-me a fazer com que minha família participe da Santa Missa todos os domingos e dias santos, não apenas cumprindo obrigação, mas celebrando com alegria o banquete eucarístico, onde Jesus se dá como alimento para nossas almas. Comprometo-me a educar meus filhos na fé católica, não apenas enviando-os ao catecismo, mas sendo eu mesmo catequista diário através de meu exemplo e minhas palavras. Comprometo-me a fazer anualmente romaria ao Santuário Nacional de Aparecida com toda a minha família, levando nossas ações de graças, renovando nossas consagrações, fortalecendo nossa devoção à padroeira do Brasil. Comprometo-me também a ser instrumento de Deus para ajudar outras famílias que sofrem, compartilhando nosso testemunho de como fomos restaurados pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, encorajando outros a não desistirem de seus casamentos e famílias, sendo luz que aponta o caminho para aqueles que caminham nas trevas da desesperança. Comprometo-me a lutar pela defesa da família na sociedade, posicionando-me publicamente contra leis e ideologias que ameaçam a instituição familiar, apoiando causas que promovem valores cristãos, educando meus filhos para serem também defensores da família tradicional, conforme o plano de Deus. Comprometo-me a fazer de minha casa pequena igreja doméstica, onde se reza, onde se lê a Bíblia, onde se pratica a caridade, onde se vive o Evangelho concretamente no dia a dia. Nossa Senhora Aparecida, encerro esta oração não com tristeza por ter chegado ao fim, mas com alegria, porque sei que nosso relacionamento apenas começou ou foi renovado. Quero que saibais que de hoje em diante minha família está consagrada a vós de maneira especial, que vosso nome será sempre pronunciado com respeito e amor em minha casa, que vossa imagem terá lugar de honra em nosso lar, que vossa intercessão será constantemente invocada em todas as nossas necessidades. Sede sempre nossa mãe, nossa protetora, nossa advogada, nossa medianeira junto a Jesus. Não nos desampareis jamais, nem nesta vida, nem na hora de nossa morte. Acompanhai-nos em todos os momentos, nas alegrias e nas tristezas, nos sucessos e nos fracassos, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Que possamos um dia, depois de concluída nossa peregrinação terrestre, nos reunir todos no céu, onde não haverá mais lágrimas nem sofrimento, onde viveremos eternamente na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E também na vossa companhia, Mãe querida.
contemplando para sempre vossa beleza e agradecendo infinitamente por tudo que fizestes por nós durante nossa vida na terra. Que assim seja. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossas famílias. Nossa Senhora Aparecida, protegei o Brasil. Mãe Aparecida, colocamos o ano de 2026 e nossa família em tuas mãos. Intercede por cada dia, por cada decisão e por cada pessoa que amamos. Protege nossa família de todo o mal. Guia nossos passos, fortalece nossa união e sustenta nossa fé ao longo deste novo ano. Que 2026 seja marcado pelo teu cuidado, que as dores sejam curadas, que os caminhos sejam abertos e que a paz permaneça em nosso lar. Se esta oração tocou você, escreva nos comentários. Em 2026, eu confio minha família a Nossa Senhora Aparecida. Eu vou rezar por cada intenção. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que ama a família e se inscreva no canal para continuar cobrindo sua casa em oração durante todo o ano. Que Nossa Senhora Aparecida siga intercedendo pela sua família em 2026 e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.